Saudações da nossa taverna multidimensional, a Taça Vazia! Pessoal, hoje eu trouxe aqui pra vocês que eu queria muito compartilhar com vocês um livro que eu realmente gosto demais. Vou inclusive pegar aqui pra mostrar pra vocês. Esse livro... Bom, dispensa eu fazer suspense porque já tá no título do vídeo mesmo, né? Mas enfim, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre Frankenstein, ou o Prometeu Moderno de Mary Shelley, esse cara aqui. Inclusive, olha só que legal como ficou essa capa aqui. Eu achei sensacional, cara. Enfim, né? Tudo que tem a ver com Frankenstein é incrível, né? Essa obra aqui ela é muito antiga e ela foi e continua sendo fundamental para inúmeras perspectivas não só inclusive dentro da ficção, né? Tantas outras obras baseadas em livros, filmes, séries, jogos, enfim, né? A forma de pensar, inclusive, dentro de uma perspectiva do gênero ficção se moldou demais por conta desse livro. Grande Mary Shelley, muito obrigado por ter construído esse livro para nós. Enfim, eu mostrei um pouquinho da capa para vocês, né? A contracapa também tem um estilo super legal aqui, né? Uma coisa que eu achei muito legal também, inclusive, dessa edição aqui, que vem também dentro, queria mostrar mais ou menos aqui para vocês, acho que a câmera vai pegar legal. Vem também um pôster aqui, que, cara, é massa, me deu vontade de comprar um quadro aí pra enquadrar, fica legal, né? Enfim, são coisinhas nerds que a gente curte pra caramba quando se compra uma edição especial, né? E, obviamente, eu não vou pegar e não vou ler o livro aqui com vocês, né? Até porque também tem questões de direito autoral e por aí vai. Mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito bacana aqui. Eu vou mostrar um pouquinho fisicamente o livro, né? Mas depois vamos entrar pra parte mais importante de todas, que é a reflexão que eu queria trazer junto com vocês sobre a riqueza dessa história, né? Enfim, virando aqui, né? Temos... It's alive! Enfim, eu achei muito legal também as artes. Isso aqui eu achei muito bacana. Essas artes em desenho que eles colocaram aqui, da Mary Shelley. É aquele tipo de edição pra fã mesmo, pra colecionador, né? E aqui, inclusive, temos a grandiosíssima, dá pra ver? Tá, dá pra ver. A grandiosíssima Mary Shelley, né? Que construiu a história. E muito legal aqui, inclusive, a dedicatória que tá na lateral aqui, que diz assim, né? A William Goldwyn, esta obra é respeitosamente dedicada pela autora Mary Shelley. Sensacional, né? Bom, seguindo aqui, só para vocês terem uma noção, né? Essa edição aqui é de 2021, até que não é tão antiga assim, né? Mas o livro, esse é bem antigo, e a gente vai entrar nessas perspectivas agora. Na próxima folha aqui, inclusive, eu achei muito legal que eles colocaram uma das partes da citação aqui, né, da história, que conta assim: logo minha mente foi totalmente tomada por um único pensamento, uma concepção, uma proposta. Andando pelas pegadas já marcadas, desbravarei novos caminhos, explorarei poderes desconhecidos e revelarei ao mundo os maiores segredos da criação. Tem uma perspectiva... É claro que dá pra se ler esse livro só no intuito de se divertir, de entretenimento, né? E show de bola, não tem problema nenhum. Dá pra só simplesmente curtir a história, porque ela é sensacional, é muito divertida, é um entretenimento incrível. Só que é um entretenimento muito rico, cara, de muita reflexão. E aproveitar pra trazer o contraponto, lá atrás, eles também separaram uma última citaçãozinha aqui, na finaleira, né, que eu vou ler pra vocês também. Frankenstein, não seja justo com todos os outros e destrua só a mim, a quem você mais deve sua misericórdia e seu amor. Lembre-se de que eu sou sua criação. Eu deveria ser seu Adão, mas pelo contrário, sou um anjo caído a quem você privou da alegria sem nenhuma culpa. Essa daqui seria, na verdade, o monstro, né, do Frankenstein, quando ele tá, enfim, implorando e conversando com ele, né, sobre perspectivas de vida ou morte, né. Olha que doideira, né? Lá no início a gente tem uma citação falando sobre a vida e a criação e termina nessa questão final ali. Eu achei que eles separaram muito bem essas duas citações aqui que são da própria história do livro, né? Mas que faz a gente refletir. Quando se pega um livro, né? Por exemplo, e tu faz aquele beabá mesmo, né? De ler tudo, realmente tudo que tem aqui, ficha técnica e, enfim, introdução, parágrafo, prefácio, né? Desculpa. Te dá uma recepção melhor de quando você vai pegar e fazer a leitura. E te dá depois daí uma reflexão muito mais intensa, né?
E no início eles falam sobre a criação e no final eles terminam sobre a perspectiva, então, de, quem sabe, a destruição, né? Cara, é os contrapontos muito legal. E tem muitos contrapontos nessa história, né? Enfim, seguindo mais um pouco, logo em seguida, voltei lá pro início, tá? Seguindo aqui, eu achei muito legal também. Edições desse tipo são muito legais, né? Olha que massa, cara, como é que ficou o sumário. Eu achei muito legal como ficou aqui, né? Enfim. Vamos seguindo. Obviamente, depois, logo em seguida, já temos o Homem Vitruviano, né? Não teria como não ter referências. Eu vou ler com vocês. A única coisa que eu vou ler, não vou ler o livro por questões de direito autoral. Porque dá vontade, né? Dá vontade de pegar e ler junto com vocês e ficar fazendo conversa sobre isso. Mas daí também o vídeo ia ter que ser uma playlist inteira só desse livro, né? Mas enfim, vou ler com vocês só a apresentação, que eu acho digno de nota, de ler isso aqui para vocês compreenderem melhor o contexto em que esse livro foi construído, tá? Bom, vamos à leitura. Apresentação. Mary Shelley nasceu em Somers, Londres, em 1797. Filha da filósofa feminista Mary Wollstonecraft e do também filósofo e jornalista William Godwin, que descrevia a filha como singularmente ousada, um tanto imperiosa e de espírito altivo. Em decorrência do falecimento de sua mãe, dias após seu nascimento, foi criada pelo pai, que lhe proporcionou uma educação intelectualmente fértil, embora informal, encorajando-a a seguir os seus próprios ideais anarquistas. Cara, é sensacional. Mary Shelley, né? Ela tinha vibe, né? E lembra aqui em que ano que a gente tá, cara? Lá em 1797, né? 1797. É incrível. Enfim, em 1814, Mary inicia um relacionamento amoroso com o poeta romântico Percy Bysshe Shelley. Na época casado, e parte com ele em viagens pela Europa, contrariando as objeções de seu pai. Bom, ele criou ela numa perspectiva de conhecimentos férteis e é meio anarquista, então prepare-se para ser contrariado, mas enfim. Durante os próximos 2 anos, ela e Percy enfrentam o ostracismo, as dívidas e a morte da filha prematura. Em 1816 viajam para Genebra, convidados pelo poeta Lord Byron, para passarem uma temporada juntos. É durante essa viagem que Shelley dará vida à sua obra-prima, Frankenstein. As circunstâncias que deram origem ao monstro mais famoso da literatura parecem por si mesmas saídas de um romance. O estilo de vida nada convencional de Mary e seu amante, e as companhias com as quais desfrutavam o verão, igualmente incomum, pois chuvoso. Do ano de 1816, contribuíram para a gênese da obra. É interessante isso, né? Porque eu pretendia ler direto, mas é que tem alguns comentários que são legais de serem feitos. Ela construiu... Olha só como as coisas elas se casam, né? Não é só simplesmente sentar na frente de hoje em dia na frente de um computador ou de um tablet, enfim, né? De algum dispositivo e sair escrevendo. Ela tinha aqui toda uma bagagem e experiência, né? De uma infância muito criativa, enfim, né? De bastante estímulo, né? Que isso faz toda a diferença para quando se é criança e adolescente, enfim. E daí depois ela segue a vida dela e eles vão daí para um lugar e ela passou por uma bagagem que nem acabou falando ali do ostracismo, dívidas, né? Questões financeiras, isso tudo mexe muito com a cabeça de uma pessoa. E eles não estavam numa boa, né? Nesse aspecto, né? Social, financeiro, enfim. Mas os desafios, vamos ir mais por essa linha, era esse o ponto que eu queria refletir com vocês. Os desafios nos impelem a ser melhores, né? Não que a gente almeja os desafios, ninguém almeja desafio, ninguém almeja dificuldade, nem nada do tipo, e ninguém também se coloca de propósito nesse tipo de situação, não é da nossa natureza humana fazer isso. Mas é incrível ver o quanto alguns seres humanos conseguem, em meio às dificuldades, ressurgir, né, das cinzas e construir coisas incríveis, né? Era isso que eu queria compartilhar, né? Bom, enfim, seguindo. Na terceira edição de Frankenstein, Mary relata em sua introdução alguns eventos ocorridos durante o período em que estava hospedada na mansão de Lord Byron. Segundo ela, foi em uma noite chuvosa que, para se livrar do tédio,
Byron reuniu seus amigos e começou a ler uma coletânea de contos de horror. Tudo a ver, né? Preparando ali a mente. Excitado pelas leituras, o poeta propôs a ela, ao seu marido e ao médico John Polidori, acho que é assim que se pronuncia, peço perdão se estiver errado, com eles hospedado, um desafio que consistia em que cada um escrevesse uma história de horror. Uma história que fosse capaz de suscitar fortes emoções naqueles que a ouvissem. Inicialmente, Mary não conseguiu desenvolver nada verdadeiramente assustador. No entanto, o desafio propiciou o surgimento de um conto que se tornaria referência para a literatura gótica, O Vampiro, cuja autoria foi inicialmente atribuída a Byron e depois corretamente creditada a Polidori. Nos dias posteriores, a autora se deixou envolver pela atmosfera sombria das reuniões realizadas por Byron e acompanhou de perto uma discussão entre ele e Percy sobre a possibilidade, como vai surgindo, sobre a possibilidade de reanimar um cadáver por meio da utilização da técnica do galvanismo. Acredito que explica aqui o galvanismo, senão depois eu explico para vocês o que é. Dentre os experimentos científicos que conversavam, a técnica do galvanismo é citada pela autora na introdução da 3ª edição da obra. Se eu não me engano, não vai falar aqui. O galvanismo é a tentativa de ressuscitação ou de animação, né? Talvez fosse melhor posto, de corpos mortos por meio da eletricidade. Frankenstein. Enfim, inicialmente desenvolvida pelo cientista italiano Luigi Galvani, 1737-1798, e amplamente divulgada por seu sobrinho, o também cientista Giovanni Aldini, de 1762 a 1834. Agora vai explicar a técnica aqui. A técnica consistia na aplicação de sucessivas cargas elétricas em cadáveres decompostos, a fim de reanimá-los. Em 1802, na cidade de Londres, uma demonstração que recebeu o nome de galvanismo em homenagem a Galvani foi realizada por Aldini na Academia Real de Cirurgiões no cadáver de um criminoso recém-enforcado chamado Thomas Foster. Mary foi se deitar naquela noite, fortemente impressionada pelas conversas que ouvira, ainda mais pela época, né? Eu sei que hoje em dia as pessoas têm a mania de não se espantar com tanta facilidade, mas imagina isso pra época, né? Os horrores ouvidos somados aos seus próprios traumas emocionais se materializaram e vieram em forma de um pesadelo que mudaria para sempre o rumo de sua vida. No dia seguinte, comunicou aos seus companheiros que finalmente havia encontrado sua história de horror. Assim nascia Frankenstein, ou o Prometeu moderno. A mais horripilante história escrita no início do século XIX, que além de ter contribuído para a renovação do romance gótico, também inaugura uma nova modalidade literária, a ficção científica. E, bom, enfim, continuando na exploração aqui, achei muito legal que eles colocaram também aqui a capa de 1831, né? Ela é meio apagada, afinal ela é antiga, né? Mas tem aqui embaixo também o ano, né? A gente consegue ter uma noção, né? Bem curiosa, inclusive, do visual aqui, né? E após isso, ok, aí vai começar mesmo daí o livro, né? E achei muito legal que entre os capítulos eles colocaram também artes, né? Bem bonitas. Todas elas são especificamente coisas de acordo um pouco com a história que tá rolando, mas em especial depois, por exemplo, aqui tem a parte da pena, porque chega na parte do capítulo onde o nosso personagem principal ali, né, o Frankenstein, ele vai... Aliás, não, desculpa, inicia as cartas, né, porque o livro começa com cartas, termina, depois eu vou explorar melhor essa parte, mas ele começa com cartas, depois vem o conteúdo da história mesmo e termina por cartas. E daí essa primeira parte aqui, por exemplo, que vai introduzir nas cartas, eles colocaram também uma arte em volta aqui. Eu não sei se dá pra ver bem aqui, que é como se fosse aqui, ó, uma carta. E depois aí que acabam as cartas, aí naturalmente folha normal, né? Esse que é o esquema. E que nem eu comentei lá no final, voltam daí as cartas. Cadê? Aqui. Aí, pra concluir com as cartas, aí volta o design aqui, como se fossem as cartas mesmo, né? São formas, querendo ou não, de aumentar a imersividade. Imersividade, não sei se essa palavra existe. A imersão. A imersão dentro da história, né? E que nem eu comentei entre os capítulos, daí também, além daquelas informações ali de imagens que eu comentei pra vocês, aí vai começar a aparecer daí também naturalmente, então daí partes, né? De corpo aí. Vou mostrar mais uma pra vocês, só pra ter uma ideia. Isso não é tão interessante, mas enfim, é um nariz.
Nova perspectiva. Ótimo, enfim. Eu queria só mostrar fisicamente um pouquinho pra vocês antes da gente entrar pra... Porque eu realmente gostei muito dessa edição, eu achei muito massa ela. Mas agora vamos entrar para a parte de conteúdo real, que é o que eu queria mais conversar com vocês. Eu tomei a liberdade, eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Eu construí, de uma forma bem resumida e bem sucinta, tá? Uma pequena análise literária mesmo, né? Seguindo o padrão da divisão de uma análise de literatura. Mas fiz bem resumidona e a cada uma delas eu vou fazer uns comentários para vocês. Bem, vamos então ao enredo. A história de Frankenstein gira em torno de Victor Frankenstein, um jovem cientista suíço obcecado por descobrir os segredos da vida e da morte. Ele se dedica a criar a vida a partir da matéria inanimada e acaba construindo uma criatura horrenda. Horrorizado com o resultado de sua experiência, Victor abandona sua criação que, rejeitada pela sociedade, busca vingança contra o seu criador, resultando em uma série de tragédias. Esse é um resumo bem resumido do enredo, né? Bom, como eu comentei, a ideia é fazer um resumo. No que diz ali naquela parte, né, que eu coloquei ali pra vocês, horrorizado com o resultado de sua experiência, né? Caramba, cara. Isso entra naquela... Antes disso, inclusive, no enredo ali, dentro do enredo, que vai se desenvolvendo, o que acontece? O Victor ele vai para uma faculdade, né? E daí lá ele começa a estudar, e daí ele vê os estudos sobre o galvanismo, e daí ele se dedica muito a produzir uma coisa nunca produzida até então, né? A ideia, a luz do doutorado, né? Construir um conhecimento não construído. Só que ele não construiu só um conhecimento, né? Ele construiu também o objeto desse conhecimento. Só que nesse processo ali da história, ele... não sei se a ambição seria a palavra mais correta. Com certeza teria que ter uma ambição, mas ele fica obcecado por essa construção. Então ele abandona toda a vida social que ele tinha, né? Da família, tem uma moça também ali na história que ele era apaixonado desde pequeno, enfim, ele abandona também os cuidados do relacionamento social que ele tinha com ela, né? E abandona também naturalmente os cuidados dos relacionamentos que ele tinha em relação à família e por aí vai. Ele abandona tudo, se enfurna nos laboratórios e no quarto dele e fica estudando que nem um louco, que nem um louco, que nem um louco. Só que isso começa, é muito legal como a Mary coloca no livro, que isso começa a tomar também começa a tomar a saúde física e mental dele, né? Que esse, por exemplo, é um dos pontos, dos inúmeros pontos que tem de reflexão sobre esse livro, né? É quase que um alerta, né? Cuidado, cara. É bom ter ambição, é bom ir atrás, né? Continuar nos nossos objetivos, enfim, né? Mas cuidado para não deixar que essa ambição faça com que tu deixe de viver. Não sei se essa seria a melhor definição, porque tá vivendo, né, por mais que tá numa questão bem negativa e obcecada, mas acho que talvez a melhor proposição que eu poderia trazer é: cuida para que essas ambições e essas não te seguem em relação a tudo ao redor da tua vida, né? Existe muita coisa boa aí. E entendo também o desejo de querer ir além, né? Eu também tenho esse desejo de ir além. Mas é importante saber quando pisar no freio também. Será que isso está sendo saudável ou não? Enfim, né? Olha só. Isso é só a primeira parte da história. Enfim, daí ele vai desenvolvendo. E ele consegue daí desenvolver. E sempre naquela questão, a Mary faz muito direitinho isso no livro, de quando eu conseguir eu vou poder descansar, mas só quando eu conseguir, até lá eu não posso fazer nada, não posso me divertir, não posso ir, enfim, 1800, né, não posso ir, não tinha balada, enfim, nem balada se diz hoje em dia, né, eu tô ficando velho, mas enfim, não podia sair pra se divertir, pra fazer nada de diferente, ele tinha que terminar aquilo, não dava atenção pra família, enfim. E daí ele consegue terminar, e aí entra aquele pulo do gato louco na história ali, que ele ficou anos obcecado e gastando energia física e mental para conseguir desenvolver aquele trabalho, e aí ele consegue desenvolver, e quando ele desenvolve ele se aterroriza, ele fica com medo daquilo que ele construiu. Quantos monstros a gente já não construiu nas nossas ambições, né? É outro ponto de reflexão, coisas que a gente depositou anos, ou às vezes também não precisa ser anos, pode ser meses também, enfim, né?
Mas quanto tempo a gente gasta da nossa vida atrás de uma ambição que quando alcança ela descobre que na verdade não era uma coisa que a gente se orgulharia daquilo, né? Mais uma reflexão. Enfim, e daí acontece isso na história, ele se aterroriza, o Frankenstein daí assustado num mundo completamente novo pra ele, por mais que ele tinha um corpo adulto. Aliás, o Frankenstein não, né? O Frankenstein é o cientista, a criação dele, né? A criatura que ele criou. Vou chamar de criatura. A criatura, por mais que tinha um corpo de adulto, e muito maior, inclusive, que um adulto, porque o cara era gigantesco, ainda assim era uma... quase... não 100%, né? Mas quase que uma mentalidade de bebê. Tipo, tu nasceu e bum, tá ali, né? E a situação como foi tratada, inclusive, pra ele, não foi nem um pouco legal. Foi completamente hostil. Eu sei que pra nós também, quando a gente nasce, né? Pro bebê é hostil sair da placenta, enfim, sair daquele lugarzinho tranquilinho lá, de boa, né? E daí vai pra um mundo com um monte de luz, com um monte de barulho, com coisa... Enfim, ela traz essa mesma característica, só que de uma forma metafórica e monstruosa, enfim, né? Enfim, seguindo pra minha análise literária, tá? Tempo e espaço. A narrativa é ambientada principalmente na Europa do século XVIII, passando por locais como Genebra, os Alpes Suíços, Ingolstadt, na Alemanha, a Inglaterra e a Escócia, além do Ártico, onde a história começa e termina. O tempo da história é aproximadamente entre o final do século XVIII e o início do século XIX, refletindo as preocupações científicas e filosóficas da época. Que, um parênteses bem rápido, até não vou demorar tempo demais nessa parte de tempo e espaço, né? Mas refletindo as preocupações científicas e filosóficas da época. É interessante que aquelas preocupações, hoje em dia, na verdade, elas ainda continuam existindo. Mas eu não vou falar demais porque também não quero tirar o gosto de quem não leu o livro. Mas leia e analisa. Não é tão diferente. Por incrível que pareça, não é tão diferente as preocupações e as reflexões, né? Enfim, o narrador. A história é contada em um formato de narrativa emoldurada, com vários níveis de narração. Robert Walton, um explorador do Ártico, começa a narrativa através de cartas para sua irmã. Ele encontra Victor Frankenstein, que então narra sua própria história, incluindo a perspectiva da criatura em determinados momentos. Este formato múltiplo de narradores oferece diferentes pontos de vista e camadas de complexidade à narrativa. E realmente, não só complexidade, mas de riqueza, cara. Eu achei muito legal isso. Porque, que nem eu pus aqui pra vocês, começa com essas cartas do cara lá que tava no navio, mandando pra irmã dele e tal. Ele fala sobre, enfim, que ele sente falta dos amigos dele, que ele não tem uma galera legal lá pra trabalhar no navio, enfim, um papo bem nada a ver assim, né? E daí, de repente, tudo para e daí ele encontra o Victor Frankenstein lá no polo, no Ártico, cara. Do nada, um cara enlouquecido, ensandecido lá, e daí ele resgata ele. E daí ele pergunta, cara, o que aconteceu aí, né? E aí daí para as cartas e daí entra realmente daí o Victor Frankenstein narrando a história dele. E daí nesse meio tempo que ele vai narrando a história dele, aí depois que ele já conseguiu construir a criatura, né, daí dá um pause, digamos assim, na narração do Victor e daí é narrado então a história da criatura e também com os... Só que nem eu comentei, é na perspectiva da criatura, ou seja, na visão dela, como que ela vivenciou todas aquelas coisas, né? Enfim, linguagem. A linguagem de Mary Shelley é rica, detalhada e eloquente, refletindo o estilo romântico da época. Shelley utiliza descrições vívidas para criar atmosferas de terror e desolação, bem como para explorar as profundezas emocionais de seus personagens. O estilo é formal e literário, frequentemente usando metáforas e simbolismos para reforçar temas e emoções. E realmente é uma linguagem muito rica. Só que tem um contraponto, tá, que eu quero colocar. Essa edição que eu tô falando aqui com vocês, ela foi um pouco reformulada para facilitar a leitura, tá? Ela não é tão eloquente assim, apesar de que ainda mantiveram o mesmo conceito, né? É que é normal, uma língua ela vai evoluindo, né? É um livro muito antigo e olha o quanto, por exemplo, para fazer uma tradução, né? Olha quanto o nosso português brasileiro já se modificou. Então, claro, ler uma edição de 2021 e ler uma edição bem mais antiga, mas que também seja português brasileiro, vão ter tantas diferenças de vocabulário e de estruturação que naturalmente a gente acaba tendo, o leitor acaba tendo, né, uma noção um pouco diferente, né? Mas enfim, eu queria comentar isso porque eu achei uma leitura muito fluida, muito fácil, inclusive, muito tranquila, assim,
Não é do tipo que tem que ler um pouco mais de uma vez, assim, pra entender bem ali, né? Não, é bem tranquilo mesmo. Bem pra entretenimento, né? Mas também não perde a capacidade, aliás, a riqueza básica ali, né? Da narração como um todo. Vale muito a pena. Ok, personagens. Vamos aos famosos personagens. Então a gente tem o Victor Frankenstein, que é o protagonista, um jovem cientista ambicioso que cria a criatura. Temos, obviamente, a criatura, o ser criado por Victor, que busca aceitação e vingança. Elizabeth Lavenza, prima e futura esposa de Victor. Henry Clerval, melhor amigo de Victor. Alphonse Frankenstein, pai de Victor. Justine Moritz, empregada da família Frankenstein, injustamente acusada de assassinato. E Robert Walton, explorador do Ártico que resgata Victor e ouve sua história. Eu separei esses porque esses realmente são os personagens principais. Existem outras pessoas que aparecem no meio ali, mas não chega a ser a ponto de elencar, né, de fato, para uma análise literária de personagens mesmo presentes na narrativa, né. Por que eu coloquei, né, da criatura, né, que é o ser criado por Victor que busca aceitação e vingança? Que contraponto louco que foi esse que deu aí no meio da história, né? Pra quem não conhece a história original, né? Vou tentar mais ou menos resumir. E também sem dar tanto spoiler, tá? Mas é que assim, a criatura nasce, o Victor se espanta com aquilo lá e foge, a criatura não sabe o que fazer e a criatura também foge. Não sabe pra onde ir. E daí vai mundo afora, né? E o Victor daí fica um baita tempo sem saber mais de como é que tá a existência da criatura que ele construiu, né? Só ele de vez em quando é aterrorizado por ele mesmo em pensamentos sobre o que poderia ter acontecido. E daí nesse processo todo, chega a ser bonito e ao mesmo tempo triste. Daí por isso que vai entrar esse contraponto de aceitação e vingança. É uma criatura nova, toda criatura nova. Vamos pegar aí de exemplo as crianças, né? Eu sou professor, então, e eu trabalho com crianças e adolescentes. Então daí esse é um ponto que eu sempre levo muito em consideração. Toda criatura nova, não vamos falar só da criatura do Frankenstein, tá? Mas toda criatura mesmo, pessoas, enfim. Ela busca aceitação nos mais velhos e na sociedade, né? Porque é uma forma também de aprender, é uma forma de aprendizado, né? Poxa, eu vejo ali, vou dar um exemplo utópico, tá? Aliás, não é utópico, mas um exemplo fictício. Eu tenho ali o meu pai, minha mãe, né? E eles são os meus exemplos, e daí, seja positivo ou negativo, eu vou me espelhar neles, porque eles são o exemplo que eu tenho, e eu vou procurar aceitação, imitando eles, para que eu possa ser aceito por eles. E daí, claro, futuramente, conforme vai se desenvolvendo, vai buscar aceitação daí também nos vínculos de amizade, no vínculo social geral, e depois quando vira adulto pro mercado de trabalho, mas seja como for, em todo ambiente social, por mais que a pessoa diga que não, sim, uma questão de aceitação, a menos quando é muito, e claro, isso também tem, né, quando um indivíduo está num meio que é muito contrastante com seus próprios ideais, valores, enfim, que foi construídos em algum momento na base da infância e da adolescência, ou em alguns mesmo que foram construídos depois também no período já adulto, né, porque afinal a gente continua sempre construindo e reconstruindo a nossa personalidade, né, aliás, não seria muito correto falar a personalidade em si, mas o nosso ser como um todo, a gente vai se reconstruindo porque a gente continua aprendendo, e a gente aprende literalmente até o último dia de nossas vidas, desde que esteja disposto, é claro, né? E daí nesse processo todo, vamos voltar um pouquinho para a narrativa, né? E nesse processo todo, a criatura do Victor Frankenstein, ela encontra uma família, só que ela tem medo de aparecer para essa família, porque ela já tinha aparecido para outras pessoas, e as pessoas ficavam aterrorizadas quando viam a criatura, né? Que monstro, que horrível, que não sei o que, e atiravam coisas nele e tal, né? Porque ele não era esteticamente atrativo para essas pessoas, né? Claro, o Frankenstein, a criatura era toda remendada. A mania, a gente chama tanto a criatura de Frankenstein, né? Mas Frankenstein é o cientista, enfim. A criatura... Eu entendo um certo ponto, né, da narrativa ali, que as pessoas ficavam assustadas com ele por causa da estética dele, que não é uma estética convencional. É um cara gigantão e todo remendado com várias partes de corpo diferentes. É claro que isso é de se assustar, né? Só que
E isso eu achei muito legal como que a Mary Shelley colocou também, né? Só que as pessoas ficavam só nessa questão estética. Não paravam pra conhecer ele. E se o cara for um cara gente boa, né? Por mais bizarro que seja, é claro, é uma obra de ficção científica, então daí, e que quer trazer a ideia do horror, então obviamente ela fez daí num contexto que seja assustador, né? Mas isso também é uma coisa que nos leva a refletir nesse livro, né? Quantas vezes as pessoas são julgadas pela sua aparência? E passa década e vem década, passa século e vem século, e muito se debate sobre isso, e muito se continua no mesmo contexto, em que a maior parte das pessoas, e isso é triste de falar, a maior parte das pessoas julgam as outras pelas aparências, né? Isso é triste, cara. Porque olha quanta coisa que é deixada de ser aproveitada por conta disso. E daí, claro, não vou entrar em muitos detalhes, mas o que é bonito, o que é feio, enfim, por aí vai. Existem milhões, milhões, milhões de debates. Não é esse o nosso objetivo aqui, debater sobre isso, né? Mas só queria, de novo, trazer mais uma das reflexões que traz, né? E, enfim, continuando ali, então, daí a criatura só tinha. O único exemplo que ela teve de quando ela aparecia para as pessoas é que as pessoas ficavam agressivas com ela, né? Verbalmente ou fisicamente. Então, mano, vou ficar mais na minha, né? E daí ele acaba encontrando daí uma família, que é aparentemente uma família boa, né? Tá tentando se reerguer e tal. Eles não têm. Ele consegue perceber logo de cara que eles não têm muitos recursos, né? Mas nesse mesmo tempo também a Mary Shelley contrasta bem explicando ali na narrativa que é com o tempo que ele começa a entender o que seriam os recursos também, né? Porque ele não tem noção também de o que é uma família pobre, o que é uma família rica, né? Nós leitores que estamos lendo ali, a gente sabe, a gente consegue identificar, tá? Não é uma família que ela tem poucas condições mesmo financeiras. Mas ela contrasta bem trazendo que ele não tem esses contextos. E ele, inclusive, também não sabe nem falar a língua deles. Ele não sabe falar, ele ainda não aprendeu a falar. E daí ele fica vivendo numa pecinha, como se fosse tipo um porãozinho assim, né? Ele fica vivendo numa pecinha lá, escondido, mas dentro, próximo da casa ali, observando eles. E que é uma das formas primárias de aprendizado, né? Eu me pergunto se Mary Shelley fez pedagogia, porque ela manja muito bem. Uma das primeiras formas de aprendizado é a observação, né? A gente observa e é na parte da observação que a gente começa daí a tentar refletir isso, né? Repetir os comportamentos, a forma de falar e por aí vai. E ele consegue daí, de vez em quando daí ele dá uma surrupiada num livro aqui, um livro ali, enfim, e daí com muito esforço e mostra também que a criatura é inteligente pra caramba, porque de forma autodidata ele consegue aprender a ler, né? É bonito essa ideia. E daí ele começa a perceber que eles precisam pela comunicação não verbal, né, porque ele não entendia muito bem quando eles falavam, pela comunicação não verbal ele consegue entender que eles precisam de recursos. E daí o que ele faz? Eu não vou entrar em muitos detalhes para não trazer spoiler demais, tá? Mas ele começa daí a garantir esses recursos para aquela família. E a família não sabe de onde que tá vindo, mas tá vindo, então tá bom, tá, show de bola. E um belo dia ele tenta daí fazer a aproximação, né? Primeiro ele tenta se aproximar de um dos integrantes da família que ele não enxergava, daí ele pensa, bom, se ele não enxerga, então talvez esse cara não vai me julgar pela minha aparência, né? E de fato ele não é julgado pela aparência quando ele chega a ele, só que depois chega o restante da família e infelizmente acontece tudo de novo. Daquela questão de agressividade física e verbal pra cima com tudo dele ali, né? E aí mostra daí na narrativa como se constrói um monstro, né? Outro ponto a se refletir. Não tô entrando agora em questões de psicopatia e tudo mais, tá? Não vou entrar nesse contexto, mas heróis e vilões, de uma forma bem abrangente, tá? Que eu tô falando agora, são construídos. A gente aprende tanto o bem quanto a gente também aprende o mal. E mostra essa reflexão de como é importante que se tenham tutores, né? Eu não tô falando agora só de uma questão de familiar, por exemplo, de familiares para suas crianças, né? Mas é claro que essa principalmente, porque é inicial, né? A primeira formação de um indivíduo é na família, depois entra para a escola e daí começa daí outro processo de formação, mas não interrompe também o processo de formação familiar. Esse continua aliado junto com a formação escolar. E depois, quando entra pro mercado de trabalho, continua daí também uma outra formação, tá? Aí conclui, né, a formação escolar.
Mas continua a formação familiar, e daí vai para a formação de mercado de trabalho, né? Ou, enfim, se for para ensino superior também, enfim, seja quais foram os ambientes, né? E tudo isso continua daí se seguindo. E em todos esses ambientes é necessário alguém mais experiente. E não necessariamente, daí, por exemplo, voltando para o mercado de trabalho, não necessariamente esse mais experiente tem que ser mais velho também de idade cronológica. Às vezes é uma pessoa mais nova, só que ela tem mais tempo de experiência, então com certeza ela tem a me agregar, né? E é muito importante daí uma tutoria, seja como for, em qualquer ambiente é importante pessoas que tenham mais experiência, mais sabedoria, mais conhecimento, para nos trazer esses conhecimentos, né? Então, entende? Outra reflexão, né? A questão de repassar conhecimento. Por exemplo, o que eu estou conversando agora com vocês, pode ser que eu esteja conseguindo repassar alguma coisa interessante, alguma informação bacana, né? E pode ser que não, pode ser que o que eu estou falando, tipo, nada a ver com esse cara tá falando aí, né? Ou pode ser também, tudo que ele tá falando eu já sabia e já pratico, mas cara, show de bola, é legal rever, né? Ser humano tem memória falha, né? De certa forma, né? A gente sabe que a sociedade nem sempre retém certas informações, então relembrar também certas coisas também é legal, né? Enfim, comentários, né? Finalizando, porque como toda boa análise literária, né? Falei pra vocês os personagens e a sinopse, né? Frankenstein narra a história de Victor Frankenstein, um cientista que cria uma criatura a partir de cadáveres. Quando a criatura ganha vida, ela é rejeitada por seu criador e pela sociedade. Sentindo-se isolada e amargurada, a criatura busca vingança, resultando em tragédia para Victor e todos ao seu redor. O livro explora temas como a ambição desmedida, que eu tinha comentado do cientista, a ética científica, né, questão de reanimação, enfim, né, a responsabilidade criativa e as consequências do isolamento social. Olha que interessante, lá em 1800 e Guaraná com rolha, Mary Shelley já trazia também daí essa reflexão também sobre o isolamento social. Porque a criatura ela teve um isolamento social, e o próprio Victor Frankenstein também teve um isolamento social. E não foi saudável para ambos. É engraçado como, inclusive, em certos pontos, a criatura e o Frankenstein tinham muito em comum. Em alguns aspectos. Mas aí, só lendo a história para vocês pegarem melhor essa ideia, né? É só uma ideia jogada ao ar. Parte final, então, da nossa análise. A importância da obra. Frankenstein é considerado um dos primeiros exemplos do gênero de ficção científica e um marco na literatura gótica. A obra é notável por sua exploração dos limites da ciência e da moralidade, questionando até onde o ser humano pode e deve ir em sua busca pelo conhecimento. Além disso, o livro de Shelley é um estudo profundo sobre a condição humana, abordando temas de alienação, identidade, responsabilidade e a busca pelo sentido da vida. A história continua a ressoar com leitores e estudiosos, influenciando a literatura, o cinema e a cultura popular até os dias de hoje. Obviamente, a importância da obra ela vai muito mais além do que isso que eu escrevi. Como eu comentei, eu fiz uma análise super resumida, né? E certas obras, elas... é muito difícil resumir, né? Por exemplo, a questão de até onde um cientista pode ir, né? Até onde um cientista pode ir. Isso é debatido ainda constantemente. Até onde também certas tecnologias podem nos levar, né? Eu tenho usado muito, e muito provavelmente vocês também, e não tem como não, já tá aí e não tem como não ser usado, né? O famoso chat GPT, né? Que agora, claro, não se chama só por esse nome, mas enfim, a tecnologia em si que eu queria comentar, né? Até onde a gente pode ir com isso? A gente sabe realmente até onde a gente pode ir com isso? Não. Na verdade não, porque depende... Ou até onde pode ir, na verdade não depende da ferramenta, mas depende de quem está usando a ferramenta. Mesma coisa na história aqui do Victor Frankenstein, né? Até onde ele podia ir na criação da criatura dele, ele estagnou, na verdade, né? Porque ele construiu a criatura e depois ele não continuou a manutenção dessa criação, né? Ele fugiu e já era, né? E quantas coisas também não são criadas por alguém, joga o Léo, e não dá a devida manutenção daquilo. O que aquilo pode se transformar? Pode se transformar num herói, num vilão, pode se transformar num monstro, pode se transformar numa coisa muito boa pra nós. Entendam, eu não tô falando que eu referenciei antes ali o chat GPT, né? Não tô falando que o chat GPT é um monstro e nada do tipo, tá? Não é isso.
Porque daí volta a questão que eu comentei, né? O chat, por exemplo, ele é uma ferramenta, né? Uma ferramenta, ela não faz nada sozinha, certo? Nossa, foi pesado nessa análise, mas enfim. É que aí que tá. Esse livro, ele é, na verdade, por mais que eu comentei lá no início, né? Dá pra ler só pra curtir? Dá, com certeza. E é muito divertido, né? Mas se tu pra refletir um pouco, é rico, é rico. Tem coisas nessa história toda aí que se tornam pesadas, com certeza, né? Mas é muito rico porque tem muita informação em... Deixa eu ver aqui só pra dizer pra vocês. Essa edição aqui, por exemplo, ela tem... Aqui tem mais umas curiosidades no final, tá? Aí tem mais páginas, mas... Onde fecha a história aqui? Cadê? Aqui. 267 páginas, né? De história. E depois disso tem umas coisinhas nerds ali, né? Então, cara, 267 páginas é muito pouco. É um livro pequeno, né? Pô, não é... Sabe? Não é muita... Só que conseguiu fazer em pouco, muito, né? Menos é mais. Grande Mary Shelley, menos é mais. Ok, pra fechar agora de uma forma muito mais suave, porque eu entrei, né, numa reflexão aí que às vezes é meio desesperadora, e pra deixar nossa mente mais suave pra finaleira do nosso vídeo, queria mostrar pra vocês aqui uma outra coisa que eu achei muito legal. Tem várias coisas nerds, eu não vou mostrar todas, óbvio, né? Mas eu queria só contrastar com vocês. A gente já tem a nossa visão de como que é o Frankenstein, né? Tanto a versão animada, que é ele meio verde e tal, todo costurado, né? Os parafusos no lado da cabeça e tal, né? Mas aqui daí eles retratam, e eu achei interessantíssimo. Aqui, ó, por exemplo... aqui, é aqui mesmo. Eles retratam, eles trazem como que eram as retratações do Frankenstein em diferentes épocas. E aqui, por exemplo, é em 1823. Preste atenção na imagem que eu vou mostrar pra vocês. Ela parece o cara que a gente conhece hoje como o monstro do Frankenstein. Esse... Ih, tá voando coisa aqui. Esse grandão aqui seria o monstro, a criatura. Cara, ele é um humanoide bem normal, né? Com uma roupa até meio romana ali, né? Que faz sentido, ele não teria como conseguir vestes, então ele meio que pega uns panos gigantes. Esse aqui... Esse aqui eu admito que eu achei meio engraçado, tá? Essa seria a criatura. Ou aqui também. Esse aqui daí, cara, é sensacional. De aterrorizante não tem nada. Olha que viagem. Tem um cara aqui empunhando uma espada e a criatura seria esse aqui. Ah, pose, velho. Ele tá ali de boa, ainda sorrindo pro cara, né? Não tem definitivamente nada de assustador, mas enfim. E esse daqui, por exemplo, essa última que eu mostrei pra vocês é de 1823? 1823. Essas outras aqui eu não tenho o ano, só diz que é do século XIX. Mas aí é muito parecido também. Pelo menos a feição tá um pouco mais aterradora, mas ainda traz uma... E esse aqui outro também, né? Já saindo do foco da câmera, desculpe. Mas ainda traz uma versão ainda meio romana, né? Um que talvez seja um pouco mais bizarro seria esse cara aqui que parece... Sei lá o que parece. A partir daqui, daí, por exemplo, já tem... Aí já tem as edições que já começam a modificar um pouquinho, né? Aqui já começa a trazer uma ideia mais gótica mesmo, realmente, até os vitrais ali, né? Toda a ambientação. Aqui já começa a trazer um pouquinho, né? Aquela vibe do Frankenstein que a gente já conhece, mais deformado, porque isso também é contado, né? Que nem aqui dentro diz, tá? Na história da narrativa da Mary Shelley, que ele é meio disforme. E aquelas outras imagens que a gente viu não tem nada de disforme, né? Até que, claro, né? O clássico dos clássicos. Nosso querido Frankenstein. Ah, e não podemos esquecer, é claro, também, de quando ele tava com a com a senhora criatura Frankenstein, né? Que isso também foi uma adaptação muito grande, tá? Não vou contar pra quem não conhece a história, mas não é bem assim. Só vou falar isso, pra não trazer spoilers. Não é bem assim a ideia da esposa do Frankenstein. Acho que a única dica que eu vou dar aqui foi uma ideia. Agora, se ficou nisso ou foi pra frente, daí eu já não sei. Tem que ler o livro. Ok, muito obrigado por me ouvirem até aqui. Aqui é a nossa taverna multidimensional A Taça Vazia. É a primeira vez que eu trago livros também pra vocês. Eu vou começar a trazer explorações um pouco maiores aí pra gente poder aproveitar, porque esse mundo de cultura, de histórias, enfim, é gigantesco. E eu sou apaixonado por tudo isso. Eu trouxe
por enquanto pra vocês jogos, né? Mas, cara, é livro, é série, é filme, é sensacional. Agradeço muito por ficarem até aqui comigo, por compartilharem o seu tempo com o tempo de vocês comigo. Sou muito grato e até a próxima. Ah, não posso me esquecer. Aqui quem vos fala é o Renan e até a próxima.